de janeiro. Esse contrato já estava na mão do Pitombeira, Perfeito. já estava na mão com o jogador. Então, praticamente estava tudo acertado. Só que o Pitombeira também já sabia da proposta do Catar. Menos o presidente do Corinthians. Então, mas pô, como que você vai adivinhar? Mas se você tá aqui com o jogador todo dia, conversando com o jogador todo dia, e ele dando sinal que vai ficar, como que você vai adivinhar? Porque no futebol... Uma hora da hora, Paulo, o cara muda de ideia, Paulo, não pode ser assim. porque no futebol não tem fio do bigode. É no papel. Infelizmente. Então, pra mim, esse foi um erro da diretoria do Sim, Corinthians. Rafa, você só deve confirmar uma contratação quando você paga e assina. Claro. Agora, acho que o erro da diretoria do Corinthians foi essa. Foi esse erro, perdão. Olha, anunciou, mas não assinou. Exato. Aí, em futebol, nas janelas, quando se abre janeiro, meio do ano, o futebol é muito dinâmico. Muito, muito dinâmico. Ele se resolve hoje no WhatsApp. As contratações hoje são assim. Não é e-mail somente, não. E outra, nós estamos falando de um clube como o Benfica, um dos mais importantes e mais ricos da Europa. Então, o brasileiro aqui não tem a ideia do que é o Benfica como clube. O jogador... A estrutura maravilhosa. Agora, eu acho que o erro da diretoria, para resumir, foi esse. Não ter assinado e pago. Não, confirmado, eu até confirmado, concordo com gente. isso, mas vai muito do caráter do atleta. Vai muito do caráter do atleta. Se você deu a sua palavra, vai até o final, irmão. Quando eu saí da Roma e recebi a proposta do Bayern de Munique, para receber 2 vezes mais que eu estava na Roma, eu apertei a mão do Rummenigge, Obrigado. do Beckenbauer e acertei o contrato com os caras. 10 dias depois chega uma proposta 2 vezes mais do Borussia Dortmund, mas eu tinha me apalavrado. Ok. Eu tinha me apalavrado. Mas Paulo, você né? acha que o jogador... Mas Mas isso é caráter, Então, cara. mas será que do jogador... Isso é caráter. Ou se o jogador deu carta branca pro empresário e aí o empresário Não, definiu? mas não pode. Quem toma conta da vida do cara? É o alguns cara, é o não, jogador. às vezes não. Lógico Às que vezes é. não. Lógico que é. O jogador chega pro empresário e ele transfere a responsabilidade. Eles estão em sintonia. Não, tudo bem, eu acho que cabe um pouco de culpa para todo mundo. E aí o Diogo, com o lado mais empresarial da situação, pode nos falar. Porque, na verdade, o Veríssimo estava no mercado. Quando não tem essa assinatura de contrato, o Corinthians deixou o jogador no mercado. Ou eu estou equivocado na minha leitura, Diogo? Então, como o Miller falou, hoje em dia é tudo muito rápido, pelo WhatsApp mesmo, você resolve coisas assim, 1 hora, 2 horas, Sim. Você já tem ali a proposta feita e o jogador assina. Assim, pela parte administrativa do Corinthians, falar é complicado porque a gente realmente não sabe o que aconteceu a fundo. Exato. Pela parte do jogador, eu acho que é assim. É complicado também porque o jogador tem as suas necessidades. A gente não sabe da individualidade dele, do que ele precisa, do que ele tem como plano de carreira. Então, assim, vai muito dele, do que ele quer pro futuro dele. Às vezes é uma questão familiar, às vezes é esposa, mãe, sei lá, enfim. Até pela segurança, às vezes a vontade dele era ficar no Corinthians, mas no contexto geral da parte da família, ele preferiu ir pro Catar. Então isso é uma coisa muito individual. É difícil até você falar nessa parte. Igual eu falei da parte administrativa, não dá para saber a fundo realmente. Só feio uma pro Augusto pergunta. Melo. Se o jogador é apalavrado com o presidente, você como empresário, você chega e fala assim, e aí? Você apalavrou com o presidente? Não, o jogador, a decisão é do jogador. Não é? No final... Ok. Aí, mais tarde, você chega pro jogador e fala, ó, tem uma outra proposta aí, o que você acha? Paulo, você é do mundo do futebol, Paulinho. Você sabe como é que a coisa funciona. sei, Você sabe eu sei. nessa Eu sei. história, não dá. Contrato de milhões na palavra, não dá. E nos Não dias dá. de hoje, Acabou. Isso já nos dias de existiu hoje, um dia. na Hoje minha não época existe foi mais. completamente já diferente. passou Só existe o Infelizmente, Vamos- nos dias já de passou hoje, essa- é isso daí. a palavra, Você o tem que papel e assinar, a- mas E nesse muitas vezes é caso, muito do caralho do tem atleta. um quarto participante. Você tem o lado do jogador, do Corinthians e do clube do Catar. Você tem o Benfica. Sim. Então me parece pouco provável que o Corinthians não tivesse ciência, pelo menos do Benfica, de que havia um outro time querendo contratar o Lucas Veríssimo. Enfim, o Corinthians deixou o jogador no mercado e não assinou o contrato. E pior que isso, o Corinthians inscreveu o Lucas Veríssimo e o Corinthians, a partir de agora, ele fica com um jogador a menos. Não perde a vaga. Ele, nesse momento perde, para esse momento não perde sim, Paulo. Eu falei com o Rubão agora, o Rubão falou que não. Salazar. Que dá pra transferir. O Rubão falou pra ele Então que tudo não. bem. O Salazar traz a informação sobre essa vaga, que todo mundo falou, que o Corinthians nesse momento, acho que no primeiro momento, o Corinthians fica com um jogador a menos, o Paulo tá trazendo uma outra informação, e eu queria a palavra pra gente fechar, porque eu tenho que ir pro São Paulo, gente.
Palmeiras, ainda tem Santos. A posição, o presidente Augusto Melo aí na Neoquímica Arena falou sobre o tema. E só para fechar, Salazar, no seu encerramento, falar sobre a situação do Garro, se ele poderá ficar à disposição na próxima semana, sobre se o Corinthians perde ou não uma vaga. E eu gostaria que você trouxesse o presidente pra gente. Estamos apertadíssimo aqui, Salazar. Vamos lá, Garrafa, vou tentar ser breve. O Mano Menezes falou aqui com muito entusiasmo sobre o Garro, pelo jeito ele entende que esse é o jogador cerebral do Corinthians. Segundo o Mano Menezes, muito provavelmente na quarta-feira contra o Ituano fora de casa, o Garro já deve estar à disposição, a gente vai ter que aguardar. Sobre a lista A do Corinthians, sim, o Corinthians perde um jogador que poderia ser inscrito na lista A. O Corinthians vai ficar com um jogador a menos, com a possibilidade de número geral ali de inscrições. E o terceiro que você me falou agora sobre o Augusto Melo, ele falou rapidamente aqui com a imprensa hoje, admitiu que não vai mais anunciar ninguém se não tiver com o contrato assinado, porque vamos lembrar, ele teve um probleminha desse com o Torres, teve um probleminha desse com o Veríssimo agora, teve também com o Garro, o presidente do Tadieres chegou a desmenti-lo ali, enfim, aprendeu pelo jeito. Vai esperar assinar para depois anunciar. E tem uma questão aí, eu vou passar para vocês ouvirem o Augusto Melo, porque muito está se falando sobre o Lucas Veríssimo não ter assinado. Mas a negociação do Corinthians é com o Benfica. E eu perguntei para o Augusto, o Corinthians assinou o contrato para trazer, para garantir o Veríssimo aqui? Porque, segundo o jornal A Bola lá de Portugal, o Benfica ficou esperando até a metade de janeiro, o Corinthians não enviou o contrato assinado e por isso que negociou o Veríssimo com o jogador do Catar. Perguntei para o Augusto, por que o Corinthians não enviou o contrato para o Benfica assinado? Eu passo a bola para vocês ouvirem o presidente do Corinthians, Garrafa. A gente leu no jornal A Bola de Portugal que o Benfica aguardava até a metade de janeiro um contrato assinado pelo Corinthians, que segundo eles não chegou lá e por isso que eles resolveram fazer a contratação, a venda junto ao time do Catar. Eu queria te perguntar, né? A gente tem falado muito dessa situação do contrato que estava disponível para o Veríssimo assinar, não foi assinado. A questão do Corinthians, não com o Veríssimo, a questão do Corinthians com o Benfica, ela estava assinada pelo Corinthians? Não, eles não assinaram, a gente estava aguardando eles assinarem e dizendo que ia assinar, estava tudo certo com o atleta. É tanto que a proposta que o Benfica teve era igual à nossa. Ou se eu não me engano, até a nossa, acho que era em euros, alguma coisa assim, 8 milhões. Só estava uma diferença de salário, nós não íamos cobrir o salário, nós não íamos dobrar o salário. O Corinthians não tem condições de pagar. Tem condições? Até tem, mas nós não vamos entrar nesse leilão. E de repente aumentaram mais 1 milhão de euros. Então tem muita conversa fiada, tem muita coisa, muita história aí que está meio atravessada. Ao contrário, nós ficamos esperando eles assinarem a proposta deles, eles mandarem para a gente e de repente começou, não vem, e a gente simplesmente liberou, não tem mais o que fazer. O Corinthians não tinha assinado nada com o Benfica? Não, a gente está esperando primeiro eles assinarem. É primeiro eles que tem que mandar para eles, o contrato veio. Nós mandamos o contrato para eles assinarem, tinham algumas cláusulas que eles não aceitavam, e aí voltou para eles. E dentro disso começou a enrolação, e a gente cobrando, aí o atleta tudo certo. E, ou seja, o atleta ele tem contrato até junho. Isso é um contrato feito da gestão passada que a gente está tentando consertar. Não vai existir mais tipo de contrato no Corinthians. O Corinthians mudou, é uma nova gestão, chega. Não vai mais ser usado de intermediário, e nós não vamos ficar entrando nesse leilão. Quem quer jogar no Corinthians, que jogue. Quem não quer, deixa o Corinthians em paz. Tá aí, gente. Então tinha o contrato até já no dia 4. Isso é claro. E o jogador não assina. Se o jogador não assina, como é que você inscreve o jogador? O Corinthians sabe que nessa parte, você pode falar de má fé de procurador, da opção do jogador. Eu acho que não. Ele é profissional, joga onde ele quiser. Eu penso assim, né? Já que ele tinha a possibilidade, ele não cometeu nenhuma irregularidade. Talvez ali na palavra, eu concordo com o Paulo, mas é uma coisa lá que a gente não sabe o que eles tinham acordado. Ele estava livre no mercado. O contrato não estava na mesa. O contrato estava na mesa para assinar. O contrato Tava não na chega. mão aí Tombeira se você não assina o contrato, você não quer jogar, pô. O poder dos direitos do Lucas Veríssimo, em outras palavras, como o presidente acabou de falar, era do Benfica até então. Não era do Corinthians. Se o Benfica não assinou o contrato, o Corinthians estava somente de intermediário mesmo. Era uma passagem do Lucas Veríssimo. E outra, quando se abre a janela, a possibilidade do jogador ir da noite pro dia, Edu, é muito grande. Não dá para competir com o futebol internacional. O presidente falou isso. Exatamente. O Benfica não assinou. Os caras ofereceram 1 milhão a mais de euros. O Lucas euros. Veríssimo pertence até então, estava pertencendo ao Benfica. E o Benfica negociou.
Mas é aí que eu acho que é o erro, porque se pertencer ao Benfica, o Corinthians, o presidente não poderia, mesmo tendo a palavra, ter anunciado o jogador. Ele foi iludido. Sim, A diretoria aí- do Corinthians foi na boa fé, Paulo, na boa fé, mas não pode. Futebol não tem boa fé, papel. Estamos falando de milhões de dólares, é muita grana. Eu entendo. O futebol tudo é isso, assim, tá? é lamentável, Eu entendo mas tudo é isso. assim. E como o próprio presidente falou, são situações que essa nova gestão vai aprender com o tempo. Vai aprender para não cometer mais esses mesmos erros de anunciar, de confiar. Então as coisas vão ter que mudar. Pra gente encerrar e o Salazar dar boa noite lá na Neoquímica Arena. Salazar, como fica o Corinthians sem o Veríssimo? Quais são as opções que ele tem? E o Corinthians vai ao mercado em busca de um novo zagueiro? Um resumo rápido pra gente, Salazar, por gentileza. Só para esclarecer para vocês, vai muito de acordo com o que o Miller falou aí. O Corinthians alega que o Veríssimo não tinha assinado, mas essa informação sobre o Benfica, ela é importantíssima. O jogador, ele não assina enquanto os clubes não se entenderem. Então, se ainda tinha uma pendência entre Corinthians e Benfica, o Veríssimo não tem como assinar nada. É isso que a gente tem que se atentar. O Corinthians agora pega quarta-feira o Ituano lá no estádio Novelli Júnior, em Itu, 7h30 da noite. Aqui sobre o elenco, você me perguntou, a prioridade não é trazer outro zagueiro. O Corinthians contratou também o Gustavo Henrique, que está recuperando a forma física. A princípio, o foco agora é em contratar atacantes, um centroavante, 2 atacantes e talvez até mais um meia atacante. Essa é a prioridade porque o Corinthians contratou o Torres, o Gustavo Henrique e o Raul Gustavo também voltou. Não foi inscrito inicialmente, começou a treinar agora, recuperado de lesão, mas também voltou. O foco, então, agora das contratações lá no ataque, Garrafa. Tá certo, Salazar, obrigado. A sua participação muito importante aqui no Mesa Redonda com essas informações ao vivo da Neoquímica.